E aí, apostadores? Patrick aqui com Bad It. Hoje vamos conversar sobre isso. Estamos filmando e estou simplesmente chocado. A coisa toda é tipo, eu não consigo acreditar que isso está para acontecer. Tipo, este desenvolvimento é um dos maiores, se for verdade, é o maior. O desenvolvimento mais significativo em toda a história do fenômeno. Porque eu desafio qualquer um lá fora a me mostrar um testemunho de qualquer pessoa, particularmente um neurocirurgião. Um neurocirurgião ativo. Não aposentado que está colocando toda a sua carreira em jogo para dizer que teve contato face a face, comunicação telepática por 3 a 4 minutos com um alienígena em cativeiro. Chris, corrija-me se estou errado. Não me lembro de outro caso. É a primeira vez. Certo, apostadores, por favor, deixem o like. Isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão inscrever-se, pessoal. Certo, então sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, vocês acabaram de ver a introdução. É sobre o novo documentário que saiu. Tá, eu sei que a gente vive falando disso, mas surgiram algumas coisas novas e eu acho que é justo a gente conversar sobre tudo isso. Porque o Chris Ramsey acabou de entrevistar o James Fox, então vamos falar sobre o novo filme dele, Moment of Contact, tá? É tipo o segundo Moment of Contact que acabou de sair, tá bom? E eu vi, aluguei, paguei o dinheiro e aluguei o filme. Vou deixar links abaixo na descrição para assistir ao filme. Senhor, tô na Europa, mas tentei assistir no Amazon Prime e alugá-lo lá e não consegui. Não estava disponível aqui na Espanha onde estou. Então deixei um link pro da Apple, o link que usei para alugar e consegui alugá-lo lá. Então, dependendo de onde você estiver no mundo, use um desses dois links e apoie este filme. Eu recomendo muito isso, tá? Foi ótimo de assistir. Eu gostei bastante de assistir ao filme. Então, enquanto faço este vídeo, vou apresentar a minha análise do filme. Também, certo? Então, vamos começar. Certo. Então, a primeira coisa que quero destacar antes de chegarmos à entrevista de Chris Ramsey com James Fox, que foi incrível. E, novamente, vou deixar um link abaixo para esta entrevista completa, porque há muito mais na entrevista do que eu abordo, sabe? Do que consigo cobrir neste vídeo. Mas James Fox divulgou um comunicado de imprensa que ele já havia insinuado antes, e eu cobri isso em outro vídeo. Bem, aqui está. Estou pedindo a todos vocês que ajudem a divulgar este evento por toda parte, por favorzinho. Este é o maior esforço popular na história da minha carreira. Por favor, ajudem a divulgar isso amplamente. Então, e aí ele coloca um link para o seu o comunicado de imprensa, pelo menos a primeira página, porque ele disse isso, abaixo no mesmo tweet. Vou postar o resto do comunicado assim que eu conseguir descobrir como colocar todas as páginas aqui. Acontecerá mais tarde hoje, mas saibam que há um grande evento no National Press Club, em 20 de janeiro, às 11 horas. E ele não colocou o resto dessas páginas, o que está bem, mas as pessoas definitivamente têm perguntas. Ele vai transmitir ao vivo isso, aquilo? Sabe, quem são esses informantes de OVNIs? E você deve estar se perguntando do que você está falando, Patrick. Bem, ok. Aqui está o comunicado de imprensa, para você dar uma olhada. E vou deixar um link para você verificar por si mesmo. James Fox apresenta a coletiva de imprensa sobre OVNIs em Washington, D.C., com testemunhas, especialistas e membros do Congresso. Onde? O National Press Club. Quando? 20 de janeiro de 2026, das 11 horas a 13 horas. Testemunhas brasileiras em primeira mão de um OVNI acidentado e seres não humanos vivos. E depois, das 14 horas às 15 horas, informantes americanos sobre recuperações de acidentes biológicos, pedido de imunidade para denunciantes. Então, isso é interessante. Parece ser uma coisa de duas partes aqui. Eu não sei o que insiders significa, mas as pessoas certamente vão se perguntar sobre isso. Mas, de novo, vou deixar um link aqui embaixo para isso, se você quiser conferir o resto do comunicado de imprensa e se quiser ir a DC em 20 de janeiro para ver isso. Agora vamos para esta entrevista. O senhor acabou de lançar a próxima fase de Momento de Contato, quando isto for ao ar. Sim, com certeza. E que é, sabe, pra mim, possivelmente, o caso mais convincente, não só de recuperação de destroços, mas de interação com seres que já ouvi. Direi com confiança, não sou de andar a atirar eu acredito ou eu não acredito. Tenho quase 100% de convicção de que isto é verdade, o mais próximo que consigo estar. Especialmente depois desta última iteração. E é uma atualização do anterior momento de contato. Qual é o título completo? É momento de contato e 2 pontos. Novas revelações de encontros alienígenas. Sim. Inacreditável. Entrevistas sem precedentes. Sabe, para que ninguém pense, são só alguns moradores e um agricultor e um... Não.
E, a propósito, eu também acredito nos fazendeiros, sem desrespeito aos fazendeiros. Na verdade, acredito muito mais neles do que na maioria das pessoas. Mas estamos falando de patologistas, estamos falando de neurocirurgiões, que são chefes de múltiplos hospitais, estamos falando de chefes de polícia, estamos falando realmente das pessoas mais credíveis que uma comunidade poderia produzir. E tudo isso aconteceu há quase exatos 30 anos. E vejam, mais uma vez, eu assisti ao filme, eu o aluguei. Eu direi, sabe, ele cobre muito do mesmo material que estava no momento de contato original, mas há muito material novo nele. E, sabe, fazia tanto tempo, desde que eu tinha, sabe, visto o momento de contato, que foi meio que revigorante ver tudo de novo, certo? E, sabe, eu tenho que ser honesto. Sabe, este é um caso muito convincente, certo? Não é que haja apenas... Isto não se apoia apenas numa testemunha ou numa pessoa a contar a sua história e você fica tipo, você bolas down and... Ninguém está lá para dar apoio. Entendeu? Isso é como se fosse uma cidade inteira, sabe? Tem gente por toda a cidade falando sobre isso. É algo super cativante. E mesmo que você esteja, tipo, cético sobre uma parte, certo? Onde ainda há alguns sinais de alerta, no caso, é que há tanta coisa, tanta gente, que parece muito genuína, certo? James vai e entrevista essas pessoas. Olha, juro, sabe, muita dessa gente parece tão genuína no que está dizendo, certo? É um pouco difícil não levar isso a sério, não é? E existem tantos elementos diferentes que envolvem, sabe, pessoas, desde o cidadão comum até os mais altos níveis de governo envolvidos nisso. É como se algo tivesse acontecido, tá? Quer dizer, se você não acha que são alienígenas ou o que for, mas simplesmente dizer, não, nada aconteceu, é que algo aconteceu. Eu não sei. O James faz um caso muito convincente no filme de que são esses alienígenas e tudo mais. E mais uma vez, tenho que admitir, é um caso muito convincente. Bem, e há muita gente genuína e há tantas coisas acontecendo. É como, de novo, mesmo que você seja cético sobre uma coisa, como você explica as outras coisas, certo? Tipo, há tanta coisa neste caso e, sabe, eles podem ter descoberto algo muito, sabe, bastante convincente nisso. Agora, eu tenho estado cético em relação a este novo neurocirurgião que apareceu. E, na verdade, só porque ele mudou a história dele, certo? Porque essa é uma parte nova deste documentário que não fazia parte de Moment of Contact antes. Mas vamos discutir isso com mais profundidade neste vídeo, não é? Mas vamos seguir em frente. Sim, é o militar X que acaba vendo o alienígena numa caixa quando ele vai ao hospital. E essa foi uma entrevista tão incrível no final, sabe? Da primeira parte disso. Depois disso é quando no documentário ficamos a saber da USAF, da Força Aérea dos Estados Unidos. Sim. USAF. Sim. USAF. Eu ficava pensando, USAF, do que esse cara tá falando? USAF. Pois é. USAF. Pouso. Isso é muito sério. Então, todos os aviões que chegam a uma área específica, se vierem de fora do Brasil, tem que ter uma autorização do governo brasileiro para pousar. E este avião estava chegando e não tinha essa autorização. E de acordo com, acho que vocês chamam, tipo, controle de voo, seriam oficiais de controle de voo, radar, como vocês chamam. Qual é o nome das pessoas que monitoram todos os voos que chegam a um país específico? Sim. Oficiais de radar. Radaristas! Ou um controle de voo, ou, enfim, aparentemente, segundo ele, o avião estava chegando e não tinha controle. Torres de controle de rádio. Torres de rádio, o avião vinha, não tinha autorização. Algum oficial militar brasileiro de alto escalão interveio e disse, deixem o avião pousar, ele foi desviado. Aparentemente ia para São Paulo, mas não foi direto para Campinas. E temos o testemunho do militar X de que ele dirigiu os caminhões do Hospital Humanitas até a base militar ESA e depois da ESA para Campinas. E então, logicamente, algo foi carregado lá. Foi aí que os americanos intervieram. E agora temos novos Caixas de metal. Caixas de metal, sabe? Tanto faz. Eu não sei por quanto tempo a criatura que estava em cativeiro, que estava viva, não sabemos por quanto tempo ela permaneceu viva. Estava viva quando os americanos a pegaram? Meu entendimento é que sim. Quanto tempo ele ficou vivo? Não sabemos ainda. Mas sim. E mais peças do quebra-cabeça estão se completando, porque agora temos o testemunho, sabe, do militar X que dirigiu a criatura. Bem, já tínhamos isso, mas agora temos o testemunho do chefe de polícia, não anônimo, colocando seu rosto e seu nome na câmera. É sério. Ele disse, sim, eu vi uma criatura debaixo de uma lona, algo escondido debaixo de uma lona, mais oficiais de alta patente do que eu já tinha visto em toda a minha carreira, numa base militar, helicópteros pousando, partindo, uma comoção total. E ele disse, sim, os americanos vieram a Campinas, e foi aí que eles levaram as coisas. O que, como descobrimos depois, irritou os militares locais. E,
Novamente, esta é outra parte convincente deste caso, certo? Tipo, digamos, sabe, tem umas menininhas que viram, né? Tem esse cara que foi pro campo, tem este neurocirurgião, tem isso, tem aquilo. Mas e quanto a este cara que trabalha no aeroporto, ou seja lá o que ele for, sabe? Ele é tipo um controlador de tráfego aéreo de rádio. E a Força Aérea do Cerspor pousa um avião e depois foge com algo. Quer dizer, de novo, há tantas coisas que acontecem por volta desta data, é tipo, o que está a acontecer, certo? E essa é uma parte muito intrigante que os Estados Unidos poderiam ter potencialmente, a Força Aérea especificamente, enviado um avião para levar esses seres, certo? E potencialmente a nave acidentada também, certo? Basicamente remover todas as provas do Brasil e levá-las. E aí você se pergunta, o que lhes dá a autoridade? O que dá aos americanos a autoridade para vir e fazer esse tipo de coisa, certo? Eu queria que o Brasil tivesse se imposto um pouco mais, se isso for verdade. Se foi isso que eles voltaram atrás, né? Tipo, quer saber? Não, você não vai levar. Quer fazer um escândalo? Sem problema. Vamos denunciar tudo isso, sabe? Mas como vimos o que a América fez na Venezuela, sabe? Talvez eles pensem, não queremos nos meter com os americanos. Sabe, eu acho que consigo entender isso também, mas é bem interessante. Talvez eles tivessem um acordo com eles, certo? Eu não sei. Talvez seja tipo, olha, temos mais seres, temos mais coisas, vamos pegá-lo. Eu não sei. Quem sabe qual é a situação, mas o fato de a Força Aérea ter se envolvido de alguma forma, potencialmente certo de ter recuperado alguns desses seres vivos, e a nave acidentada, novamente, pra mim, é muito convincente. E esta entrevista com este militar X que está no filme, novamente, ele parece ser muito genuíno no que está dizendo. Eu não estou dizendo que o que ele diz é verdade. Eu só estou dizendo que o testemunho dele parecia muito convincente e bem genuíno, certo? Você então, que eu achei que era a coisa mais legal de todas, você produziu um pedido da Lei de Acesso à Informação. Pois é. Para encontrar um registro de voo da CIA, Sim. ou melhor, não da CIA, da Força Aérea dos Estados Unidos. Trabalhando com duas pessoas diferentes, basicamente. Havia um senhor. Olá, como posso ajudar? Eu disse, ei, queremos fazer um pedido FOIA. Ok, diga-me que informação quer. Tinha este outro senhor a contactar-me anonimamente e ele era tão conhecedor, ele dizia, sabes, tens de verificar aqui, tens de verificar ali, vai haver registros de voo, dá. E ficámos a trocar informações por um tempo e recebemos muita informação a chegar e só processar depois da aparição no Joe Rogan, para este caso era um trabalho a tempo inteiro só a tentar, sabes, receber todas as mensagens, processar todas as mensagens, tentar responder a toda a gente. Mas havia uma pessoa em particular que era muito conhecedora, quer dizer, eu pensei, quem és tu? E ele disse, na verdade, sou um coronel da Força Aérea do Zewari, fui ex-piloto de caça e tive um encontro OVNI dramático em 80. Tenho acompanhado seu trabalho, estou seguindo este caso e quero ajudá-lo a encontrar aquele voo. Então, eu pensei, legal. Sabe, agora estou trabalhando com um coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele está aposentado, mas ainda assim, ele é incrível. Frederick Clauson, ele me autorizou a falar sobre isso. Enfim, ele está me dando orientação. Há outro cavalheiro, que considera um dos nossos da equipe, e ele disse, ei, olha, sabe, vamos fazer isso. O que você quer que eu diga? E eu pensei, ok. Todos os voos chegando aos Estados Unidos. E eu não sei qual foi o período de tempo, talvez fossem 10 dias, talvez 2 semanas, não consigo lembrar. Mas eu queria ter certeza de que era antes do acidente e, sabe, até 10 dias, ou 8 dias, ou uma semana depois de 20 de janeiro. Então, cobrimos toda essa janela. Mas eu me aprofundei demais. Bloqueio. Legal. Todos os aviões a chegar. E então, apresentamos aquele pedido FOIA em 2021. 2022? Provavelmente 2022. 2023, 2024, 2025, nós recebemos uma resposta da CIA. Da CIA? E o que é Sim. o que é, por favor, diga-me. O que a CIA te diz? Para nenhuma surpresa. Basicamente recorrendo a algo que foi assinado em 1949, 19, Segurança Nacional, sabe? E disseram isso. Ellison. Não podemos nem confirmar nem negar. Sim. Sabe, a informação, de acordo com a lei de 49, sabe, e você poderia mostrar o documento, é segurança nacional ou classificado, não vamos te dizer. Sim, basicamente bloqueado. Por um bloco inteiro. Da CIA também? Por que receberíamos um rei da CIA? Isso é meio revelador. Sim, é revelador. Olha, eu não sou um especialista em FOIA, certo? Quer dizer, eu não tenho experiência, mas todo mundo a quem mostrei isso, incluindo, o Chris Mellon, está muito cético. Bem, isso é muito estranho, sabe? É estranho. Pois é, né? É estranho. Claro que é estranho. Claro, é estranho. Eles pousaram sem autorização no Brasil. Não vão admitir isso. Sim. Mesmo que não tivessem nada para recolher, eles não vão admitir que um avião qualquer, sabe, pouse sem autorização. É simplesmente assim. Isso é só prova que não deviam estar lá. Por algum motivo, não respondem a isso. Não tem registro?
Sim, acontece que Semanas- também se falava de um alienígena correndo por aí e de uma nave caindo. Deve ser uma coincidência que eles também não respondam a perguntas sobre o registro de voo daquela semana. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria pedir via FOIA um mês depois e um mês antes. Interessante. Sim, é bem interessante. Para que eles digam, ah não estávamos lá. O que faço? Devo conseguir que outros colegas do Congresso façam isso comigo. Sim, pediu lá, datas aleatórias naquele ano. Sabe o quê? Peraí, pause. Se viesse de um membro do Congresso em exercício, seria uma forma mais eficaz de o fazer. Mas mesmo assim é... Mas não achas? Sim, claro. Não vem de um civil, vem de um congressista em exercício. Claro, mas digo, se forem os apps, não vão, sabe? Ou programas de acesso especial, não vão permitir, sabe? Acesso a ninguém. Mas o... Descobri que um dos corpos provavelmente foi para a costa leste e é o máximo de informação que consigo. Na costa leste? É, os corpos foram para a costa leste. Leste do Zewa. Você acha, havia um... Eu estava... Onde eu estava olhando? Eu fiquei sabendo. Alguém da DIA me disse isso. Dia. Disse o indivíduo. Ah, interessante. Isso é uma convicção bem forte. Que iria para a costa leste. E então a pessoa disse, é o máximo que eu vou. E o Chris oferece algumas sugestões muito boas aqui sobre a FOIA, certo? Não apenas uma data específica, mas tente colocar, sabe, datas antes ou depois desta, daquela. Tente bastante. Então o James também, tipo, ei, deixe-me envolver o Congresso. Talvez isso possa ajudar. Absolutamente. Quanto mais, melhor. Porque, novamente, há muito neste caso e algumas respostas seriam boas, certo? De novo, são tantas as partes disso. Mesmo que você resolva uma, há muitas outras, não é? É como Jenga. Você pode puxar uma peça, mas não vai cair, certo? Você teria que desmantelar muita coisa para que isso caísse por terra. Isso é bastante para superar. Quer dizer, James realmente fez um ótimo trabalho nos últimos 15 anos de montar este caso e de se manter nele, acompanhando. Não é que ele tenha seguido em frente. Perdoe meu cachorro, está aqui fazendo muito barulho. Mas você pode... É que ele realmente se dedicou a isso e juntou muitas peças para isso, sabe? O que torna muito difícil de descartar. Uma vez que você vê todas as... provas. Quer dizer, cada um com a sua. Pense o que quiser. Se não acredita, não tem problema. Eu, só estou a explicar o meu ponto de vista. Para mim, parece muito que isto é extremamente convincente e que merece absolutamente ser investigado. E é preciso admirar a tenacidade do James em continuar com isso, em persistir e não desistir de forma alguma. E parece que ele ainda não desistiu nem mesmo depois deste filme, porque ainda há muito mais para descobrir, como aprenderemos mais adiante neste vídeo também. Bem, então, o seguinte... Mas descobrir se a América... se enviou um avião pra lá, certo? A confirmação disso. E depois, o que havia naquele avião? Né? Isso é realmente muito interessante. E o que também é bastante interessante é esta entrevista que a Leslie Keane acabou de dar. Que é uma das jornalistas que esteve envolvida na elaboração daquele artigo do New York Times de 2017, que foi publicado. E também ajudando a trazer o David Grush a público, não é? Ela é muito amiga do James Fox e ela está até ela foi entrevistada no documentário, certo? Mas ela tinha isto a dizer num outro podcast, o que é meio interessante quando falamos sobre estes seres vivos, certo? E o que aconteceu com eles. Então, quando você se não consegue refutar relatos de um ser não humano vivo, isso meio que eleva toda a situação a um outro patamar. Não estamos apenas lidando com tecnologia que caiu. E sim, Grush e outros sempre fizeram a conexão entre o que chamamos de biológicos e recuperações de acidentes. Mas o que me interessa no filme do James Fox é que é algo concreto que faz essa conexão, certo? Está documentado, não é classificado, é um caso em que houve uma queda e então havia seres vivos bem documentados que foram capturados pelos militares, que foram levados para hospitais e eventualmente foram levados pelos Estados Unidos. Portanto, é um caso extremamente bem documentado. Então, eu adoro o fato de que podemos ter, mais atenção no aspecto biológico disso, como resultado do filme que ele fez, e outros esforços que vão ser realizados em torno disso, que veremos nas próximas semanas. E só para dizer que, na minha opinião, o que é importante sobre os biológicos é que o argumento pode ser feito de que a divulgação de informações sobre os biológicos não é uma preocupação de segurança nacional. Estes são estudos que foram feitos em tecido ou o que for, ou corpos, certo?
Não se pode argumentar contra a tecnologia que ela afeta a segurança nacional. Obviamente não queremos que russos e chineses entendam a tecnologia que fizemos engenharia reversa ou criamos, certo? Sim, exatamente. Poderia virar arma ou tal. Sim. Eles são diferentes. Isto é apenas um corpo que existe de um ser não humano e é absolutamente a prova de que não estamos sozinhos. E é uma prova que não é uma ameaça à segurança nacional. Exato. É o X da questão, de verdade. Quer dizer, é sobre se estamos sós ou não, sabe? E eu acho que isso é o essencial. E o argumento pode ser apresentado ao governo ao se fazer um pedido para, sabe, e uma vez que consigamos elevar isso a um patamar de credibilidade, os biológicos, sabe, pode-se argumentar que esta informação deveria ser revelada, pois o argumento usualmente empregado, que é a segurança nacional, não se aplica neste caso. Então, qual será, afinal, o argumento para se continuar a reter essa informação? E o que eu adoro no caso da Virgínia, que o James documentou, é que ele é um trampolim para esse nível de investigação, porque é um caso documentado de seres vivos que, então, sabe, isso leva para aquele mundo, para mim, como eu vejo, de uma forma muito credível e poderia nos permitir fazer novos tipos de perguntas sobre, sabe, a liberação de informações biológicas, se não podemos liberar informações tecnológicas. Então, estou muito fascinado com isso como uma possível narrativa que se desenrolará no próximo ano. Não sei onde isso vai dar, mas estou muito interessado nisso. E haverá alguns desenvolvimentos interessantes que ocorrerão em torno desse caso no próximo ano. Então, Certo, emocionante. sim, é bem animador para mim. Acho que sim. Olha, não sei você, mas parece que ela insinua que talvez a gente possa, esses seres pudessem surgir ainda este ano ou algo assim, certo? Foi o que pareceu, não foi? Quer dizer, essa é a revelação máxima, os seres. E ela tem razão, é que não é classificado, não está conectado, sabe? Mas se o governo viesse e o levasse, poderiam classificá-lo, certo? Ou talvez esses seres ainda estejam, um deles ainda no Brasil. Talvez seja isso que ela se refere e eles vão revelar isso. Não sei. Não acho que seja o vídeo de que ela está falando, porque há aparentemente vários vídeos supostamente desta criatura sendo filmada em diferentes cenários, porque há mais de uma criatura. Há várias criaturas, aparentemente. Eu não sei, é só super interessante. Quer dizer, em termos de, sabe, há tantas partes nisso. Isso me deixa animado, sabe? Eu passo tanto tempo cobrindo tantos casos e tanta gente é só cheia de merda. E é muito bom e revigorante encontrar um caso que é muito cativante, mesmo que haja uma parte que talvez não seja tão convincente, certo? Ou o que for. De novo, né? Há tantos elementos nisso, então é meio emocionante, tenho que admitir. Mas eu também gostaria de saber quanto tempo aquela entidade permaneceu viva e que tipo de comunicação houve, porque houve comunicação e foi tudo feito pelos olhos. Eu gostaria de saber. Eu quero muito saber, Chris. Você não faz ideia. Eu entendo. Isso nos leva ao Dr. Ítalo Venturelli, um herói. Na minha opinião, este homem merece uma medalha. Não é aposentado e não faz anonimamente. Ele é um santo, um verdadeiro santo. Ele é o chefe da cirurgia no hospital regional, lá na Virgínia, isso mesmo. Ele ainda está lá. Ele era o responsável por 3 hospitais, gente, né? Isto não é... Vou contar como chegamos. Corcunda. Deixa eu te contar como chegamos até ele. E esta é uma versão meio truncada. Marco. Meu parceiro, o Marco Leal, ele, Eu não posso revelar muito, mas preciso revelar o suficiente. Ainda protegendo fontes. Guarde suas fontes. Sim, então existem alguns hospitais diferentes, e não vou mencionar qual, mas temos alguém de dentro que tem se encontrado conosco extraoficialmente, de forma discreta, muito discretamente, e dizendo: você precisa ir falar com este indivíduo, você precisa falar sobre... E por que isso? Porque lhes foram mostradas algumas coisas, e então fomos. Então Marco tem dito: ok, este é o indivíduo. Este é o médico com quem precisamos conversar. Sabemos que foi mostrado um vídeo a este médico. Sabemos que foi mostrado um vídeo a este outro médico. Então o Marco está a entrar em contacto com estes vários médicos e há cerca de um ano tínhamos ouvido, através de outro médico, através do nosso contacto interno a trabalhar neste hospital, que o Dr. Ítalo viu o vídeo, certo? Então o Marco marcou um horário, tipo, sabe, uma chamada de Zoom há pouco mais de um ano com o Dr. Ítalo, que é neurocirurgião no regional. Tipo, ei, você realmente viu este vídeo? E ele admite, eu nem sei se isso foi gravado. Provavelmente foi gravado. Eu diria, conhecendo o Marco, que foi gravado. Mas eu estava do outro lado, e ele era um tradutor. E ele confessa que ele sim, há um vídeo, e ele viu. Isso foi há cerca de um ano. Então, isso está tudo meio que em andamento. Então, avançando cerca de um ano depois, sabe, aquele indivíduo ainda está na nossa... Ele ainda está, tipo, na nossa mira,
certo? Mas eu queria muito conseguir que os dois patologistas forenses, particularmente o Dr. Giannini, porque ele já estava ficando idoso, falassem sobre as bactérias que poderíamos possivelmente incorporar em um novo corte de momento de contato. E, então estamos a fazer estas entrevistas com eles no IPD, podem procurar o acrônimo disso, mas são basicamente os dois patologistas forenses. É a empresa que fez a análise das amostras de tecido do oficial militar falecido, assim como o médico que fez a autópsia do oficial militar falecido, Marco Cerise. Então estamos a fazer esta entrevista e é tudo incrível. E eles dizem coisas incríveis e estamos super animados e a gente pensa, ei, há este outro médico, estamos realmente tentando contatá-lo. E esse era o Dr. Ítalo e o Dr. Armando que fizeram a autópsia no oficial militar falecido. Ele fala, ei, sim, espera aí, tira o celular. Oi, Dr. Ítalo. E falam português e então ele fala, certo, sabe, tipo, desliga, amanhã de manhã, vá para o portão dos fundos do hospital regional. Ele vai te encontrar lá às 10 horas. Diga, 10 horas. E então, veja bem, agora vamos entrar numa parte que eu abordei de forma bem aprofundada, que é este cirurgião, certo? Que tinha alterado o seu testemunho, não é? E eu fiz alguns vídeos sobre ele, né? Vou colocar os links aqui embaixo na descrição, porque eu meio que apontei isso. E depois fiz um acompanhamento quando foi meio que explicado, potencialmente, o porquê ele mudou de ideia, certo? Se ele, basicamente a essência da questão é esta. O cirurgião inicialmente disse que ele tinha acabado de ver um vídeo de um ser, certo? E ele nem conseguia dizer onde estava, certo? E então ele começou a dizer, então sabe, ele disse, não, eu vi o ser ao vivo. E o que aprendemos com James é que, aparentemente, isso aconteceu no momento, certo? Ele pensou que, até o momento em que estão no hospital, porque isso acontece no documentário, ele é convidado para o hospital por este médico. E mesmo no momento de estar no hospital com o médico, ele ainda pensa que estão falando do vídeo, certo? Mas aí o médico diz, não, eu vi com meus próprios olhos. Eu me comuniquei telepaticamente, então ele fica tipo, mas o quê? Sabe, o que está acontecendo aqui, certo? Tipo, está tudo acontecendo no momento, o que é meio interessante, certo? E eles meio que dizem, sabe, que eles não falaram sobre isso no documentário. E não falam sobre como ele mudou de ideia, o que eu meio que gostaria que tivessem feito. Mas há uma pequena pista no documentário. Eu, na verdade, tirei uma foto disso, onde você pode ver sabe, um print de... Sabe? Eles falando sobre... Certo, então o vídeo que você viu, né, você pode ver a tradução, porque está tudo em brasilianos, que as pessoas continuam chamando de português. É diferente, é brasilianos. Português é de Portugal, sabe? Tanto faz. É meio que a mesma coisa. É tipo britânico... Você sabe, e o inglês americano, não é? Tipo, existem diferenças. Na manhã seguinte, todos entramos no carro, câmera ligada. Homem do som, vamos rodar, vamos para o portão dos fundos, a entrada de trás, a bem de trás. Não a da frente, a de trás. Foi tipo, isso é meio estranho. Nós não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo. E foi nesse momento que ele aparece completamente, tipo... Scrubs. Sim, ele tá trabalhando, né? Ele tá trabalhando. E ele nos esgueira pelos fundos. E nos leva por esses longos corredores e eu falo pra câmera. O que pensas? Pra onde vamos? O que ele mostra? É a mim que te referes? Acha que ele só viu o vídeo? Exato, então ele está nos levando pra lá. Não sabemos bem o que está acontecendo. Agora, sem que toda a nossa equipe soubesse, desde o ano anterior ao encontro em que o confrontamos sobre se ele viu o vídeo, ele sofreu um grave ataque cardíaco. Ele foi imediatamente levado para a UTI. Ele olhava para o teto. Seu parceiro, que também era neurocirurgião no hospital regional, Marcos Vinícius, teve um ataque cardíaco em 2018 e morreu. E então ele estava olhando para o teto na UTI pensando, merda, vou levar isso para o túmulo como meu parceiro. Tipo, e além disso, então ele pensou, se eu me recuperar, acho que vou tornar isso público. Aí, além disso, ele teve câncer. Acho que câncer de próstata. Ele tem se recuperado disso também. Então acho que ele ainda estava trabalhando no hospital, tinha... Choque. Teve um choque de realidade. E ele disse, sabe, pelos meus netos, sabe, pelas futuras gerações, não vou levar isso pro túmulo. Então ele nos faz entrar e eu não faço ideia do que está acontecendo. Tudo está acontecendo bem rápido, certo? Então me dizem que preciso vestir esses uniformes, preciso colocar uma máscara, preciso pôr uma touca, porque não se pode entrar na UTI sem isso. Sim. Você tem que estar com todo esse equipamento. Então estou colocando tudo. Meio estéreo. O que está acontecendo? O que está havendo? O que, sabe, eu só faço o que me dizem. O técnico de som, o câmera, o Marco está lá, a Aline está lá, a tradutora, sabe? E nos leva para a UTI.
Aí ele começa a falar, sabe? Foi aqui que eu vi o vídeo nesta cama. E aí ele disse, sim, o ET estava bem aqui nesta cama, bem aqui neste quarto. E eu tipo, espera aí, o vídeo, o ET, o quê? E aí tudo vem à tona. Tipo, sim, eu estava aqui naquela noite. Marcos Vinícius foi quem realizou o procedimento. Eu estava nessa sala com o ET e eu fico tipo, você só pode estar me tirando. Tipo, tudo isso está se desenrolando, tudo na câmera. Está acontecendo onde ele estava apenas dizendo, não me importo com as consequências. Eu não me importo mais, tenho idade suficiente, já tenho experiência suficiente, sou importante o suficiente. Foda-se. Sabe o que quero dizer? Estou a avançar, e ele está a fazê-lo. E depois filmamos. Estou chocado. É que eu não consigo acreditar que isto esteja a acontecer. Olha, este desenvolvimento é um dos maiores, um dos mais importantes. Se for verdade, é o maior, o mais significativo desenvolvimento de todos na história desse fenômeno, porque eu desafio qualquer pessoa por aí a me apresentar o depoimento de quem quer que seja, especialmente de um neurocirurgião. Neurocirurgião ativo. Ativo, não aposentado, que está colocando toda a sua carreira em jogo para dizer, eu tive contato face a face, comunicação telepática por 3 a 4 minutos com um alienígena em cativeiro. Chris, corrija-me se estou errado. Não me lembro de outro caso. É a primeira vez. E olha, eu estava definitivamente muito cético em relação a esse cara mudar de ideia. É tipo, o que está acontecendo aqui, né? Só porque não estava sendo abordado. Mas claramente isso foi abordado neste vídeo. Porque Chris Ramsey abordou logo no início da entrevista e ele tinha isso a dizer. Senhoras e senhores, antes de mergulharmos no vídeo de hoje, gostaria de apresentar um clipe exclusivo que nos foi gentilmente cedido por James Fox. Este clipe apresenta o Dr. Ítalo Venturelli, que foi o neurocirurgião que de fato se comunicou telepaticamente com este ser enquanto ele estava deitado na cama do hospital. Também quero dizer que isso não ficou muito claro no documentário do James, mas muitas pessoas abordaram essa questão online depois, que o Ítalo, de fato, havia meio que alterado a sua versão. Onde, a princípio, ele disse ter visto um vídeo do ser, agora ele diz ter estado na sala com o ser. A razão para isso, pelo que eu entendi, é que ele não queria se colocar no centro das atenções. Muitas pessoas, trabalhando naquele mesmo hospital, obviamente sentiram o mesmo ao manter sua privacidade e seu anonimato. Eles se afastariam de qualquer dano potencial que pudesse afetar a sua carreira ou as suas vidas após sofrer um ataque cardíaco quase fatal e também perder o seu parceiro. Antes, Ítalo teve uma mudança de ideia naquele momento e decidiu vir a público para revelar exatamente o que viu. Agora, ele arrisca a sua reputação como neurocirurgião. Ele é alguém em quem você confiaria para operar seu cérebro por 13 horas seguidas. E como descobrimos mais tarde em nossa entrevista, foi de facto despedido devido aos seus comentários anteriores antes do lançamento deste documentário e desde então o reintegraram no seu cargo porque o hospital não conseguia funcionar em toda a sua capacidade máxima sem ele. Então, se você pensa que ele não serve como médico por essas alegações, está muito enganado. Ele ainda é um neurocirurgião em atividade. Vou deixar o vídeo falar por si na sua língua original para transmitir tanto a sua ênfase, a sua cadência, quanto a sua mensagem genuína. E então, acho que no fim das contas, o médico, sabe, de novo, eu já meio que abordei isso, mas, sabe, o Chris Ramsey, ao reiterar isso, eu consigo compreender bastante disso, não é? Eu consigo compreender o médico mudando de opinião, não é? Bem, isso explica muita coisa. Ainda há uma parte de mim que pensa, não sei o quanto acredito neste médico, mesmo que todos digam ele é o mais credível. Isso não estraga o caso pra mim de forma alguma, pra ser sincero contigo, de forma alguma. Mas ainda há algo estranho neste médico pra mim. Não sei o que é, não consigo identificar. Vou levar muito ódio nos comentários. Tudo bem. Eu sempre vou ser bem sincero com vocês sobre o que eu sinto. É assim que as coisas são. Mas aqui está uma mensagem exclusiva deste médico. Por favor, aproveitem esta mensagem do Dr. Ítalo Venturelli. Meu nome é Ítalo Venturelli. Juro-lhes que o que estou prestes a contar é a mais absoluta e inquestionável verdade. Exerço a medicina há 46 anos e em 1996, precisamente no dia 20 de janeiro, fui chamado para atender um paciente e quando finalmente fui vê-lo, percebi que ele não era um ser originário do nosso planeta. Acabei sendo chamado para dar minha opinião sobre o caso e vi o caso de um ponto de vista médico, se ela estava consciente, sem dor, sem sangramento, né, respirando bem, muito calmo,
Ele parecia uma criança de 7 anos, muito branco, né? Não tinha mau cheiro, né? Tinha uma cabeça grande, mas em forma de gota, boca pequena, uma mão estava dentro de um campo e a outra estava fora. O olho não era vermelho, era roxo também em forma de gota, e ele olhou para mim de uma forma muito calma. Não estava agitado, não estava agressivo, não sentia dor alguma. E, na minha opinião, também não demonstrava medo, né? Na minha opinião, ele estava compreendendo o que estava acontecendo ali. Ele tem um olhar muito bonito, um olhar sem julgamento. 2 vezes ele olhou para mim, olhou pela janela e olhou para mim de novo. Eu senti que eu estava perto dele, a uns 2 metros de distância. Eu não o toquei, tipo, o que foi aquilo? Parecia que ele tinha uma inteligência maior que a nossa, que é a humana. Ele entendia tudo, mesmo estando numa situação defensiva, ele não tinha medo. Ele entendia o que estava acontecendo. Ele provavelmente estava fazendo isso para atingir algum propósito. Tinha que haver uma razão para ele estar fazendo o que estava fazendo. A verdade é que eu sou uma testemunha ocular. Eu vi a criatura, né? Podem dizer o que quiserem, dizer, zombar de mim, rir de mim, dizer todo tipo de coisas, mas eu o vi bem na frente dos meus olhos. É importante que as pessoas saibam que não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de algo que muda completamente o conceito de humanidade. É um ser de outro lugar. Eu fui lá por acaso. Eu não fui procurá-lo. Eu fui lá por convite. Por acaso, outro paciente veio e eu o vi. Acho que é importante que as pessoas saibam que sim, quem diz ter visto, quem viu naves espaciais, nós vimos. Nós realmente vimos. E não é fácil ficar na frente de uma câmera falando sobre isso. Eles perguntam, parece que estamos mentindo. Você insiste. Eu juro que vi, eu vi. Quero que os mais novos acreditem que existe. Então, aí está nas palavras dele. E ele parece genuíno, mas novamente algo parece estranho e eu não consigo realmente pôr o dedo nisso, pra ser honesto com você. Eu ainda acho que ele é o Dr. X que ligou para este podcast brasileiro. Isso está em um dos meus vídeos que eu fiz. E eu acho que ele tem o vídeo e o tinha mostrado. E o que... Eu não sei. Eu só acho que tem algo errado lá. Não sei exatamente o que é. Mas você sabe. Quem se importa com a minha opinião, não é mesmo? O caso continua sendo muito, muito, muito convincente. Então, o militar X recebeu um telefonema da base. E eles disseram: Olá, como é que você está, fulano de tal? A família está bem? Ah, tudo bem, tudo bem. Ainda mora neste endereço? Excelente, excelente. Certo, bom. Olha, tem um cineasta americano por aí e a gente tinha acabado de filmá-lo. Tem um cineasta americano por aí. Você por acaso o encontrou? Sabe? Certo, tudo bem, tudo bem. Sim, excelente. Olha, fica bem e fico feliz que a família esteja bem. Fico feliz em saber que ainda mora no mesmo endereço. Cuide-se agora. E então chamou o indivíduo que iríamos encontrar na base. Aquele indivíduo que iríamos encontrar no dia seguinte. Meu ponto é este. Se eu tivesse esperado até terça ou quarta, nunca teríamos conseguido aquela entrevista. Não, vocês nas mesmas pistas. Estávamos no encalço e com mais 24 horas teríamos visto as imagens. Cara, você não faz ideia. É como um sabonete na banheira, sabe? Você o pega. E eu digo a qualquer um que esteja frustrado porque quer ver as imagens, não há ninguém no planeta Terra que queira isso mais do que eu. E não há nada, absolutamente nada que eu não esteja tentando conseguir. E eu sinto que, neste momento, se alguém estiver por aí em posse dessas imagens, poste anonimamente, sabe? Coloque lá fora de graça. Não me importa de quem vem, de onde vem. Claro que não quero que seja falso, mas... falando nisso, há um vídeo que está circulando. Que afirma ser... Tudo o que vi é falso. Um ser real. Isso é uma farsa completa. Não mandei esse vídeo para o James. Sim, o que eu faria é, se eu conseguir o vídeo de graça, eu vou distribuí-lo de graça, não vou cobrar nada por ele. Se eu tiver que comprar o vídeo para reaver, para pagar quem for, eu daria um jeito, mas eu o daria de graça, ok? Não estou tentando ganhar dinheiro com este vídeo, eu gostaria que o mundo o visse, eu acho que o mundo deveria vê-lo. Eu faria com que as testemunhas diretas olhassem primeiro. Ei, é isso que você viu? Parece real, sabemos a proveniência disso. Tipo, isso, faria o melhor possível, certo? Sim, está exposto. Bem, existem vários vídeos circulando por aí, e o motivo pelo qual sei disso é porque conversei com pessoas que já os viram. As fotografias, na verdade conversei com o chefe de polícia, Marco Leão eu fui e o abordei na porta dele não faz muito tempo. E ele era de imagem em câmera, sim, há muitas fotos. Porque, sabe, os bombeiros também são parte dos militares. Sabe, a polícia também é parte dos militares. Eles, pelo que entendi, eles tiraram fotos.
Eles capturaram um. Tiraram fotos, capturaram uma. Os médicos de ambos os hospitais, Humanitas e Hospital Regional, filmaram. Eles tinham câmeras, por exemplo, havia cirurgias específicas que eles faziam, cirurgias cerebrais, e eles gravavam esses procedimentos. Então as câmeras tinham, os médicos tinham câmeras prontas nos hospitais para registrar vários procedimentos. Eles também tinham recursos para isso. Então os militares filmaram pessoas então os militares conseguiram o vídeo. Tenho certeza que os americanos conseguiram vídeos. Os bombeiros, a polícia e os médicos todos obtiveram fotos ou vídeos. Como sei disso? Porque conversei com pessoas que viram de múltiplas fontes diferentes. Civis, médicos, militares que viram os vídeos. Então sabemos que há pelo menos 5 fontes diferentes de evidências em vídeo e fotográficas disso. É só uma questão de colocarmos nossas mãozinhas pegajosas nisso. Então, novamente, há supostamente muitos e muitos vídeos diferentes dessas criaturas, certo? Dessas entidades, esses seres. Sabe, eu me lembro do final de Momento de Contato, que é tipo uma questão muito importante, é que estamos tentando obter, sabe, este vídeo. Naquele ponto era só um vídeo. E lembro de entrevistar James Fox no meu outro podcast, o Lone Star Plate. E foi sobre isso que ele falou, né? Tipo assim, tentando pegar o vídeo para o momento do momento de contato, né, desse caso. Mas aparentemente há muitos vídeos, potencialmente fotos, todo tipo de coisa que eles estão tentando conseguir. E sim, outros vídeos foram espalhados online supostamente da Varginha, e o Chris mostrou um exemplo de um vídeo falso que está sendo espalhado, mas também há outros circulando sobre o qual as pessoas estão se perguntando. Vejam o que este cara tweetou com este vídeo. Filmagem real de alienígenas, incidente OVNI de Varginha, filmado pela ESA, que é uma unidade do Exército Brasileiro baseada em Varginha. James Fox confirmou que existem vários vídeos diferentes. Será que este é legítimo ou mais provavelmente uma farsa? Bem, deixe-me mostrar-lhe porque é definitivamente uma farsa, se me perguntar. Eu não acredito naquele vídeo absolutamente. Mas, sabe, tanto faz. As pessoas vão acreditar nisso, certo? É só mais um, que se junta ao outro. Então, espero que isso venha à tona. Quer dizer, basicamente, ainda há vídeos para sair disso. Potencialmente, fotos e seres, material biológico. Não sei do que a Leslie Keane estava falando, certo? Não sei. E as informações sobre a Força Aérea dos Estados Unidos, certo? Mas, novamente, este é um caso muito, muito convincente. E esta é uma entrevista incrível que Chris Ramsey fez, claro, com James Fox, certo? Ele sempre arrasa. É como o Babe Ruth, lá fora, a prever os home runs, o Chris Ramsey. Eu recomendo muito que o vejam, e recomendo muito que vejam este documentário sobre o que tudo isto é. Vocês vão mesmo gostar. Eu gostei muito de ver o documentário. Mesmo que já tenham visto Moment of Contact, recomendo muito que vejam este, porque há novas revelações. E só para refrescar a vossa memória, caso já faça um tempo que não vejam Moment of Contact, certo? Ele meio que junta tudo, certo? Então, novamente, links abaixo para alugar o filme. Vamos apoiar o James nesta investigação. Sabe, deste caso, este é o tipo de coisa que devemos investigar e apoiar. E se porventura for verdade, isto é espantoso, não é? Que caso incrível com tantas partes móveis. Eu simplesmente não sei como se ignora isso, não é? Eu simplesmente não sei como este caso some, se me perguntarem. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos por assistirem. A gente se vê no próximo. Lembrem-se que todo dia é um presente, pessoal. Paz. Olá, aqui é Warren Workham de Waterloo, Iowa. É a segunda vez que ligo. Acho que fui uma das primeiras pessoas que você tocou quando começou o serviço. Mas enfim, rapidinho, assistindo seu vídeo sobre o Chris Bledsoe. Sabe, o interessante sobre aquele vídeo do Orb, ou a foto que ele publicou com a suposta data,
Sabe, parece que diz 03 e depois mais 2 dígitos. E se você fosse realmente adivinhar quais seriam os outros 2 dígitos, na verdade pareceria 20. Então 320, eu acho, é o que ele está tentando dizer que significava. Mas o interessante é, por que essas coisas estão se comunicando de uma forma tão digital, maneiras numéricas, sabe? Eu não sei. É que, e não estou dizendo que Chris Bledsoe é um charlatão ou algo assim, pelo contrário. Ele quer saber? Ele pode ser uma pessoa honesta, um indivíduo que está sendo simplesmente enganado, talvez pelo nosso próprio governo, meio que como aconteceu com aquele sujeito que fez com um certo senhor que o levou à loucura. Será que é o Dodge, ou seja lá quem for que deixou aquele sujeito completamente louco? Ou talvez seja, como a Bíblia diz, onde existem, sabe, entidades malignas ou espíritos que o estão a enganar de forma intencional, sabe? Então, quem sabe, mas de qualquer forma, tenha um tempo maravilhoso. Espero que melhore logo. Obrigado. Tchau.